Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito do discurso do Monte das Oliveiras. Como vocês sabem, Jesus, quando ele vai a Jerusalém, ele faz um discurso para os seus discípulos, né? E esse discurso ele traz algumas revelações interessantes com relação ao tempo dos fins. Então, é necessário juntar, quando nós lemos ali Mateus 24 com Marcos 13 e Lucas 21, para ter o quadro completo do discurso do Monte das Oliveiras. Então é importante nós atentarmos que os discípulos aqui, eles entram em Jerusalém e começam a mostrar a Jesus aquelas maravilhas que era o templo de Herodes. E Jesus traz uma resposta para eles e diz que não vai ficar ali pedra sobre pedra. Diante dessa resposta, os discípulos fazem 3 perguntas. Está lá em Mateus 24, 3. Aí diz: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, quando nós lemos assim à primeira vista esse texto, a gente não entende essas perguntas que os discípulos estão fazendo. Mas essas perguntas, elas referem-se ao futuro. E a escatologia é o estudo das últimas coisas. E eles estão perguntando aqui, né, quando vão suceder essas coisas que Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, qual é o sinal que haverá da sua vinda, isso aí já é uma segunda pergunta, e qual é também da consumação dos séculos. Então, nessas 3 respostas que Jesus deu, uma delas já aconteceu, que foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, né, que não ficaria pedra sobre pedras. Nós vamos ver a resposta disso em Lucas 21, dos versículos 20 ao 24. Jesus diz assim: Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irão contra este povo, ou seja, o povo de Israel, os judeus. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada com eles. É interessante Jesus falar aqui os tempos dos gentios. Olha, é algo que nós vamos estudar mais na frente e nós vamos ver que Daniel profetizou a respeito desse juízo sobre Jerusalém e sobre os judeus por terem negado Jesus, né? Então, nós vamos ver isso quando nós formos estudar as 70 semanas de Daniel, e nós vamos ver que no ano de 70 depois de Cristo, o imperador Tito, o imperador romano, ele sitiou a cidade. E quando ele conquistou a cidade, no templo, via que tinha nas paredes ouro. Então, ele decidiu queimar o templo para que derretesse as paredes e eles pudessem retirar o ouro. Então, é interessante falar isso aqui, porque no ano de 70, essa primeira profecia já se cumpriu. A segunda é: que sinal haverá da tua vinda? Então, o sinal é algo que acontece antes do que é sinalizado. A vinda de Jesus estabelece o telos, ou no grego, o fim da história. Estes eventos acontecerão durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, durante os 7 anos de tribulação, né? Então, serão 7 anos de sinais que indicarão a segunda volta de Cristo. Lembrando que o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Cristo. Amém? O arrebatamento da igreja, Jesus não vai vir à terra. A igreja vai ser tirada da terra, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, enquanto a igreja vai para o encontro do Senhor, aqui começam os sinais da vinda de Cristo.
né? Em Mateus 27, do 7 ao 14, Mateus 24, do 7 ao 14, do 15 ao 31. Então, Jesus vem trazendo aqui a resposta a essa pergunta e falando e dando essas respostas. Em Lucas 21, do 10 ao 19, do 25 ao 27, também ele vai trazer a resposta a essa pergunta. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio do vosso cabelo, do cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Então, é nesse momento que Jesus vem na segunda vinda e para os judeus. E a terceira pergunta é: e a consumação do século, ou o fim do mundo? Né? Então, a consumação do século, ou fim do mundo, é sotelia, em grego, significa conjuntos de eventos que levam a um fim. Ou seja, a pergunta aqui é: como vamos saber que estamos perto dessa 70ª semana de Daniel, ou do fim do mundo? Como vamos saber se a tribulação está perto de acontecer? A resposta está lá em Mateus 24, do 32 ao 35. É importante nós observarmos também os versículos do 36 ao 44. Não dá para a gente ler esses versículos aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Era até assim, no início do século passado, difícil de dar crédito a essas profecias. Só que com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, fizeram com que houvesse, né, uma reorganização do Estado de Israel como uma nação. Isso não era possível, porque depois que destruíram a cidade, Jerusalém, ela passou por muitas mãos, né? Primeiro dos romanos, depois dos cruzados, depois dos otomanos, depois dos árabes, depois passou por muitas mãos. Jerusalém foi sitiada e destruída e conquistada, e era impossível se pensar que essas profecias iriam se cumprir. Porém, em 1948, houve uma restauração do Estado de Israel. E a figueira é a representação de Israel. Jesus estava dizendo que quando a figueira estivesse dando folhas, ou se organizando, ou se preparando para dar frutos, estaria próximo da consumação dos séculos, ou seja, da 70ª semana de Daniel, ou da tribulação. Porém, nós podemos observar, quando nós estudamos os eventos dos últimos dias, nós precisamos diferenciar as 3 categorias de pessoas, como eu já falei num vídeo aqui, né? Primeiro, os gentios, depois os judeus e depois a igreja de Deus. Nós precisamos entender que a igreja não vai estar mais aqui e ela não vai ser pega de surpresa. A igreja é quem detém a revelação do anticristo, esse que vai se revelar na última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 7 anos. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com eles,
Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então, aqui Paulo vai falar sobre duas coisas: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um fato, e a nossa reunião com Ele, ou seja, a reunião da igreja com Ele, que é outro, o fato. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando aqui do anticristo. Aí lá no verso 6 ele vai dizer: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que o detém? A igreja. Amém? Então, antecedentes do dia do Senhor. Primeiro, a apostasia, que quer dizer separação, deserção, e se refere ao arrebatamento da igreja. Amém? Essa apostasia aqui é a igreja vai ser separada, a igreja vai ser retirada, para depois acontecer a revelação do homem da iniquidade, ou o anticristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então, após o arrebatamento, sem a igreja na terra, será revelado o iníquo. É a igreja que detém a revelação do anticristo. Quando a igreja subir com Cristo, ele ficará livre para operar. A 70ª semana de Daniel é dividida em princípio de dores, ou seja, a primeira metade, 3 anos e meio, e grande tribulação, a segunda metade, são os outros 3 anos e meio, que dão 7 anos. Entre a 79ª e a 70ª semana de Daniel, acontecerá um intervalo, ou seja, o período da igreja. Assim como a igreja não estava nas primeiras 69 semanas, também não estará na 70ª, que é a tribulação. Amém? Então, é importante nós atentarmos para essas coisas e podermos compreender. A igreja não estará aqui no momento da tribulação. Amém? Ela vai ser arrebatada antes, porque Deus não nos destinou para a ira. E nós precisamos entender que a tribulação vai revelar a ira de Deus e o anticristo ele vai operar aqui na terra. Para que o vídeo não vá mais à frente, eu vou ficar por aqui, mas nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel e isso vai ficar mais claro. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.